Vilões são um tema interessante quando falamos de histórias. Afinal, um bom vilão pode ser tão memorável ou até mais memorável do que os próprios mocinhos da história, vide Darth Vader, Coringa, etc. E pra mim tem um vilão que ele não é só um vilão bom, ele é o vilão mais realista que eu já vi em um anime. Mas antes de falar dele, vale a pena deixar claro o que exatamente é um vilão dentro de uma história. Vilão é basicamente um personagem usado como artifício de roteiro para representar o mal dentro de uma história, o que parece óbvio, mas as pessoas tendem a confundir vilões com antagonistas. E antagonistas são personagens que vão contra o protagonista da história. E como a maioria dos protagonistas das histórias tendem a ser os caras legais da história, a gente tende a imaginar que o antagonista é algum vilão, mas não necessariamente. O antagonista pode ser um herói tanto quanto um protagonista pode ser um vilão, como por exemplo o protagonista do filme Psicopata Americano, Patrick Bateman, que como o nome do filme sugere, ele é um psicopata, um serial killer, então ele é obviamente o vilão da história, por mais que ele seja protagonista. Já que a gente vê o filme pela ótica dele, então ele é o protagonista. Inclusive guarda o Patrick Bateman na cabeça, que eu vou falar dele depois. Falando em vilões, o mundo dos animes é conhecidamente mestre em ter vilões extremamente bem feitos, vilões carismáticos, vilões marcantes e vilões bem ruins também, mas hoje a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar de... Jojo tem muitos vilões icônicos e nem um pouco realistas. Tem vampiro gay, tem vampiro gay, tem mafioso gay, tem padre gay e daí por diante. Mas um vilão que sempre me chama a atenção, muito disso por ser menos megalomaníaco que os outros, ele não quer dominar o mundo, ou dominar a Itália, ou virar muito gay, sei lá. Ele só quer uma vida normal e pacífica. O meu nome é Yoshikage Kira. Tenho 33 anos de idade. Moro na região noroeste da cidade de Morio, onde ficam as casas de veraneio. Eu não sou casado. Eu sou executivo da loja de departamentos Kameiyu e chego em casa todas as noites por volta das 8 horas. Um homem que só quer viver uma vidazinha tranquila e pacata numa cidadezinha pequena no interior do Japão chamada Morio. Mas infelizmente pro nosso querido ou não tão querido assim Kira, algo que impede ele de ver essa vida normal é que ele é um serial killer maluco e com gostos questionáveis por partes muito específicas do corpo feminino. Quando a gente pega a definição de um vilão que eu falei, que é basicamente o puro mal dentro de uma história, é difícil fazer um personagem interessante com isso, sem adicionar camadas ou motivações pra isso. Tanto quanto que é um personagem interessante que seja 100% bonzinho também. Jojo é muito bom nisso, com o exemplo do Jill, que é um vilão que ele é mal por ser mal, e ele é extremamente caricato, extremamente megalomaníaco, narcisista, etc. De uma forma muito exagerada, mas isso é um mérito da história, porque é bom, é um vilão muito bom, muito memorável, muito carismático. A sua maneira, já que ele, como ele é extremamente caricato, ele fica um personagem interessante de se acompanhar em tela, é realmente bacana. Já o Kira não é particularmente caricato dentro do que um personagem de Jojo consegue não ser caricato, nem megalomaníaco, mas acho que o que deixa ele um personagem interessante dentro de uma ótica de vilão é que ele é muito realista quando não tá explodindo gente com um gato rosa bombado, é claro. O Kira, que inclusive é killer, ou seja, assassino em japonês, não sei como não prender esse cara no primeiro momento que viram ele. Como eu já disse, quer apenas ter uma vida tranquila, acordar, tomar café, ir pro trabalho e etc. Ele não almeja se destacar e nem ser alguém importante, se contentando em ser uma pessoa normal que você passaria por e nem perceberia que ele estava lá. Tanto que ele passa várias vezes no fundo de vários episódios do anime. Comenta aí embaixo nos comentários se você já tinha percebido que ele apareceu no fundo de alguns episódios. Mas o Kira esconde um segredo bem macabro. Ele é basicamente um serial killer, que é o responsável pelo sumiço de várias mulheres na cidade de Morio. E isso é porque ele é aficionado em mãos. Tem gente que gosta de pé, né? Mão é até um pouco menos bizarro, na verdade. E ele meio que trata essas mãos como se fossem as esposas dele. E leva elas pra passear e pra fazer piquenique, essas coisas de casal que... Bom, ninguém vai fazer com você porque você é um otaku fedido que fica vendo videozinho de anime no YouTube. Me poupe! Mas basicamente ele adquiriu esse gosto peculiar quando ele viu as mãos da Mona Lisa quando ele era criança num quadro. Não me pergunte. Tem bizarro no nome. E você deve estar se perguntando como ele some com esse tanto de mulher sem nunca ser pego. Kira Queen. Killer Queen é o stand do Kira, que é basicamente um espírito que reflete a própria alma dele e luta por ele. E tem o poder de desintegrar as coisas, seja explodindo ou só fazendo no modo stealth, aparentemente. Ele só usa uma vez, mas... ok, não vou questionar o roteiro de Jojo, tem bizarro no nome. Ele tem uma referência também à banda Queen, é uma música muito boa, inclusive. E você deve estar se perguntando, meu Deus, como é que um vilão tão bizarro e com um poderzinho tal, é um vilão realista? Deixa que eu te falo. Depois de você deixar o like no vídeo e se inscrever, é claro. Se rima é verdade, hein, vai ter que se inscrever. Tô me esforçando pra trazer toda semana aqui um videozinho de cultura pop. Então se você gostar, se inscreve aí, dá uma chancezinha grande que não vai se arrepender. Que nem essa criança se arrependeu de descobrir a identidade do Kira. É engraçado que ela morreu no meio de um corredor gritando e explodindo, mas ninguém percebeu isso. Não vou questionar o roteiro, tem bizarro no nome.
O Kira pra mim é uma ótima representação de um serial killer psicopata, o que é uma das coisas mais próximas do que eu falei sobre ser um vilão 100% mal e tal, na vida real. Psicopatas, bem resumidamente, até porque eu não tenho formação pra falar sobre isso, o máximo de pesquisa que eu fiz foram cortes de podcast no YouTube sobre psicopatas, então, sei lá, são basicamente pessoas que não são capazes de sentir empatia por outras pessoas, o que acaba fazendo essas pessoas serem bem egocêntricas, metódicas e inescrupulosas. Elas acabam usando as pessoas como objetos basicamente pra alcançar seus objetivos sem se importar se estão fazendo mal a elas ou alguma coisa assim. Assim como Patrick Bateman, eu falei que eu ia falar dele, do filme Psicopata Americano, que além de se encaixar em tudo isso que eu falei, também ocupa um alto cargo em uma empresa. E estudos mostram que psicopatas tendem a conseguir cargos mais altos e cargos de gerência em empresas por não terem emoção de ter pena de demitir alguém ou tomar alguma atitude mais insensível. E tudo isso que a gente vê também se aplica no personagem do Kira. Eu fico surpreso que o Kira virou um ícone pra essa galera Red Pill que nem o Patrick Bateman, já que os dois são tudo que essa galera é. Incel, patética e bizarra. A lacração no mundo dos games. E a gente vê o Kira não tendo empatia por ninguém. Ele próprio fala isso quando ele acaba trocando de lugar com um homem chamado Kosako Kawajiri. Ele se pergunta se ele tá sentindo uma coisa pela mulher do cara, já que ele meio que trocou de rosto com o cara. Então ele tá fingindo viver a vida do cara ali pra não ser pego. Ele se pergunta se ele tá sentindo alguma coisa pela mulher, já que ele tá tendo instinto de protegê-la. Mas ele só tá fazendo isso porque ele quer se proteger e pra isso ele precisa proteger ela, basicamente. Então ele só tá se importando com ele mesmo no final das contas, que nem um psicopata mesmo faz. E é isso. E ele é extremamente egocêntrico ao ponto de matar a gente pra saciar o fetiche bizarro dele, que eu repito, imagine se fosse com pés, ia ser muito mais bizarro se fosse com pés. E ele é um cara bem metódico, ele sempre tem planos pra não ser pego, tendo um stand que tem literalmente o poder perfeito pra um serial killer, que é matar a gente e não deixar prova nenhuma do crime. E ele não tem escrúpulo nenhum em usar pessoas pra conseguir os objetivos dele, seja o próprio pai que ajuda ele, basicamente, o anime. E, nossa senhora, que parte chata, a parte do anime que é só esse velho voando pela cidade, botando e flechando gente pra dar poder pra ela. Não me questione, esse anime tem bizarro no nome, caso você não tenha percebido ainda. E, meu Deus, que parte chata. Tem um moleque do Rockin' Pop por causa desse arrombado, esse velho desgraçado também que morreu. E ele morre, e o filho dele, que ele tava ajudando o tempo todo, caga pra isso. Ele fica puto, mas ele fica puto no sentido que ele perdeu uma ferramenta pra vitória dele, não que ele perdeu o pai dele, o filho da puta. E a mulher do cara também, que eu falei que ele também não dá a mínima pra ela, ele só usa a coitadinha. Por que, Deus? Porque as mulheres bonitas só gostam do Zé Mãozinha. E eu não lembro se fala exatamente a função dele, mas eu lembro que ele trabalha numa loja, e como ele vai lá sempre de terno, imagino que ele tem uma posição de poder lá dentro, o que é mais um checklist de coisas de psicopata. E pra mim ele é um ótimo vilão pra parte 4 de Jojo, que tem um clima bem mais urbano que as demais e tal, pelo menos a parte 7, que foi onde eu li, não sei se depois tem esse clima de novo, talvez, não sei. E um serial killer é o vilão perfeito pra esse tipo de história, já que é um problema que de fato existe nesse tipo de ambiente, no ambiente mais urbano e tal. Eu acho que pelo menos capital de um estado, todo estado tem alguma história bizarra de serial killer ou de gente sumindo ou qualquer coisa assim, que, pô, é bem o clima do que o Kira passa, e eu acho que isso combina muito com essa parte, combina muito com Jojo, e é muito bom. E pra mim o que dá um charme ainda mais macabro pro personagem é que qualquer um pode ser o Kira. Como eu disse, ele tava, tipo, escondido no meio da sociedade, sendo só mais um cara. E eu já vi muitos casos de true crime, eu não sei se eu recomendo, porque é bem mórbido, não recomendo muito não, na verdade. E em muitos desses casos de true crime, tinha muita gente que convivia com um assassino e nunca sequer desconfiou, ou poderia imaginar que aquela pessoa era um serial killer bizarro, sejam colegas de trabalho, vizinhos ou até mesmo familiares. Elas eram pessoas aparentemente normais, tá ligado? E é bizarro como uma das coisas mais provavelmente bizarras do anime chamado Jojo Bizarre Adventure é literalmente uma coisa que acontece no mundo real, tá ligado? Isso pra mim é muito chocante, bizarro, e eu, caralho, não quero sair na rua, não quero, vão tentar roubar minha mão, vão me explodir, roubar minha mão. E o Kira obviamente tem uma dose bem grande de caricatura, afinal ele é um personagem de Jojo ainda, e como eu já falei umas 20 vezes, caso você ainda não tenha percebido, tem bizarro no nome. Mas ainda assim, pra mim, ele é uma representação muito real de um vilão muito realista pra nossa sociedade hoje em dia. Você dificilmente vai cruzar na rua com um cara que querendo dominar o mundo, sei lá, mas você talvez já tenha cruzado com um cara que era um assassino em série, sei lá, uma coisa assim. Isso é meio chocante de você pensar. Você pode ter trombado com muito maluco por aí, tem até uns malucos que andam na rua, eu fiquei sabendo que os caras têm um canal no YouTube, os caras usam um passarinho de avatar, mano. Bizarro. E bem, eu fico muito feliz que você me ouviu falando abobrinha até aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aí. Comenta aí o que você achou do vídeo, se você gosta do Kira ou de Jojo. E se você acha que tem algum vilão que seja mais realista em algum sentido do que o Kira. E lembre-se, se o seu vizinho por alguma ocasião se chamar assassino em qualquer língua que seja, e ele tem uma gravata com literais caveiras, eu desconfiaria um pouquinho que ele talvez não seja uma pessoa normal. Até mais.